Bom dia, Bom dia, Rafa. bom dia a todos, bom dia, doutor Álvaro. Nós vamos começar então mais uma sessão das nossas aulas aqui do CPET, em conjunto com o Hostal Vitabatel. A gente continua falando sobre monitorização hemodinâmica. Hoje a aula, quem vai dar aula para a gente vai ser o Eduardo R2 de Medicina Intensiva, vai falar sobre curva de pressão arterial para a gente. Então, boa aula, Eduardo. Bom dia, obrigado, doutor. Então, tá. Baseado, então, no livro de monitorização hemodinâmica, né, do Jean-Louis Vincent e do Jean-Louis Tebou, o capítulo 21 sobre pressão arterial. Então, ele inicia o capítulo, né, com uma breve introdução, né, frisando que a mensuração da pressão arterial é o pilar da monitorização hemodinâmica e que todas as outras variáveis decorrem, então, dessa variável. Diz que a pressão arterial, então, tem a capacidade de avaliar e diagnosticar quadros de instabilidade hemodinâmica, né, e assim prognosticar esses doentes e também ter decisões terapêuticas à beira de leito. Daí, então, decorre a importância da pressão arterial, né. A mensuração dela pode ser avaliada, a princípio, né, por duas modalidades, uma modalidade invasiva e uma modalidade não invasiva. A não invasiva, por sua vez, também se ramifica em duas categorias, que pode ser intermitente ou contínua. Do ponto de vista de intermitente, a gente vê com mais frequência, né, em unidades menos complexas, né, em emergência, enfermaria, que pode ser pelo método de manual, né, que vai ser por meio da ausculta cardíaca e da palpação, ou um método automatizado, que é por meio da oscilometria, que é da famosa PNI. E o método contínuo pode ser pelo método finger cuff, né, que a gente vai decorrer mais à frente, ou então pelo método de tonometria, que pode ser também via manual ou automatizado. Ali ao lado, né, a gente tem ali um aparelho, né, que é o finger cuff, para quem nunca viu. Em seguida, ele faz uma breve história da mensuração da pressão arterial, né, que começou lá com 1828, com Jean Poiseuille, e mensurou a pressão dos animais usando um que ele chamava de hemodinamômetro, que era um aparelho que ele colocava, então, na carótida, na artéria de alguns animais, e esse aparelho era conectado, então, a um grande tubo de água, e com isso ele conseguia mensurar em centímetros de água a pressão de diferentes animais. Em 47, Karl Ludwig, na Alemanha, conseguiu registrar isso graficamente por meio de um dispositivo que ele chamou de quimógrafo, que é aquele ao lado, né? Na época, né? Engenhosidade. Em 1856, Karl van Vierode registrou a PA de um modo não invasivo, que ele chamava de esfigmógrafo. Mais adiante, então, Etienne Manet combinou o quimógrafo e o esfigmógrafo num complexo sistema, que serviu de substrato para mais adiante, em 1872, o britânico Frederick Akbar Mohammed fazer a exploração do contorno de pulso da artéria radial. E, em 1907, o russo Nikolai Korotkov propõe um esfigmanômetro para estabelecer a pressão arterial sistólica e a diastólica, né? Daí vem os sons de Korotkov. Iniciando, então, pela pressão arterial invasiva, né? A pressão arterial invasiva é considerada um método padrão ouro para a monitorização da PA. A canulação ela pode ser realizada nos seguintes sítios: radial, femoral, braquial e na pediosa. Opa, desculpa, não estava aparecendo ali. O uso do ultrassom aumenta o sucesso da punção. Tem como limitação, né, que pode ser difícil em algumas situações de choque, aterosclerose e de intensa vasoconstrição, como nos pacientes propriamente em choque, ou então os pacientes compensar as custas de droga vasoativa em altas titulações. Como complicação, pode haver embolismo, pseudoaneurisma, sangramento, infecção, lesões isquêmicas e redução do fluxo sanguíneo distal ao membro. De modo geral, essas complicações não são muito frequentes. Aqui a gente tem um componente da monitorização, né, é muito simples e ao mesmo tempo engenhoso. Né? Basicamente, você tem uma lingueta de pressão que ela conecta o dispositivo do monitor e o equipo conectado à artéria do paciente. Né? Então, é importante que a lingueta de pressão ela esteja adequadamente ajustada no eixo flebostático do paciente, na altura do átrio direito, e ali seja calibrado o ponto zero de pressão. Né? Assim a gente consegue
mensurar com mais acurácia a pressão do paciente. Ali ao lado, né, ele mostra, por exemplo, se você tiver um desvio de 2,5 centímetros, né, desse eixo, fica para cima ou para baixo, você vai ter uma alteração na pressão equivalente a 2 milímetros de mercúrio. Então, ele dá um exemplo ali que, por exemplo, se essa lingueta de pressão tiver 25 centímetros abaixo, né, o transdutor de pressão, do eixo flebostático, vai ter, então, uma alta de 20 milímetros de mercúrio, o que muda bastante o nosso raciocínio clínico, né? Aqui, então, a gente demonstra os componentes, né? Basicamente, então, ali na figura 3, a gente vê a artéria radial canulada e conectada à lingueta de pressão, e daí se comunica com o monitor, né? Nada mais esse sinal mecânico, ele vai ser retido e interpretado ali pelo diafragma, que vai transformar esse sinal mecânico em sinais elétricos, e vai ter um algoritmo, todo um programa que vai calcular, então, a pressão e fazer análise do contorno de pulso no monitor. Esse é um sistema calibrável, ou seja, ele depende de uma calibração que deve ser feita com uma certa periodicidade, né, pelo menos de 12 em 12 horas, ou a cada mudança de tempo do paciente, a fim de manter a acurácia da mensuração. Né? Então, a gente deve-se fazer o teste da onda quadrada, que você puxa aquela lingueta de pressão, ele solta o fluxo do equipo, né, do soro, que para estar a 30 milímetros de mercúrio, e isso vai lavar ali o sistema. E quando você faz isso, ele faz ali, então, sobe-se a pressão e o ponto superior ali fica aproximadamente 30 e você solta ela subitamente. E isso vai criar oscilações no sistema. A quantidade de oscilações vai servir para nos dizer se esse sistema ele está muito amortecido ou pouco amortecido, ou se ele está ideal. O ideal é que tenha de 1,5 a 2 oscilações antes de retornar ao traçado normal dos valores obtidos. Se você tiver isso, provavelmente você vai ter valores mais acurados, mais fidedignos. Se houver muitas oscilações, quer dizer que o sistema de energia ele não está se dissipando completamente, né, e está sendo transmitido no decorrer do sistema. Ou seja, ele está subamortecido. A partir do momento que você tem um sistema que está subamortecido, como pode ocorrer, por exemplo, pela presença de bolhas de ar no sistema, a pressão sistólica pode ficar superestimada e a diastólica subestimada. O oposto também é verdadeiro. Se tem um sistema muito longo, algum coágulo ali também, esse sistema então vai ficar muito amortecido, né? Ou seja, ele vai absorver energia demais, vai ter poucas oscilações nesse sistema. Dessa forma, a pressão sistólica vai ficar subestimada e a diastólica pode não ser afetada, né, nesse caso. A gente tem então a análise da pressão arterial, né? É interessante a gente entender o que a gente vê no monitor, né? Então, ali no ponto 1, né, que a gente tem o pico da pressão sistólica, que representa, na verdade, a abertura da válvula aórtica no momento da sístole. E com isso libera, então, a pressão que ali está armazenada e que se transfere para todo o sistema arterial. No ponto 2, a gente tem então, um fechamento da válvula aórtica, causando, então, a cisura dicrótica, dando início, então, à diástole. E o ponto 3 representa todo o período da diástole. Logo em seguida, a gente vai ter uma contração, então, isovolumétrica, né, do ventrículo esquerdo, que é representado pela incisura anacrótica, que é o ponto 4 ali da curva. É interessante ter essa noção porque alterações nessa curva, às vezes, podem nos indicar algumas patologias, né? Como, por exemplo, aí, se você tiver o pulso bísfenes, né, que seja, tem 2 pontos ali de pressão sistólica, né, pode ser um indicativo, por exemplo, de insuficiência aórtica, né, de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. O pulso paradoxal, né, que você tem uma alteração ali da pressão sistólica, uma redução de 10 a 15%, né, no momento da expiração, pode também nos indicar, por exemplo, processo de tamponamento cardíaco, doenças obstrutivas crônicas, embolia pulmonar, até pneumotórax. Então, às vezes, só olhar para a PM a gente consegue ter uma noção do que o paciente pode estar tendo. Em seguida, então, ele aborda a pressão arterial não invasiva, né, ele faz uma breve abordagem, ali, uma breve revisão da oscilometria, né? E basicamente é o que a gente deixa ali, que é o mais comum nas unidades quando os pacientes estão sob vigilância não invasiva. O esfigmanômetro então, detecta oscilações na parede arterial durante a insuflação e na deflação também, de modo que ele consegue captar essas medidas pressóricas, calcula e passa para o monitor, né?
é importante saber que essas medidas geralmente tendem a subestimar a pressão sistólica e superestimar a pressão diastólica. Vantagem que é um método barato, disponível e confiável em situações não graves e que não exigem uma monitorização intensa e acurada. E é importante também sempre ter noção que, obviamente, não é um método contínuo, sim intermitente. Em seguida, então, ele fala sobre a pressão arterial não invasiva no modo de petismografia, que é semelhante do finger cuff que eu tinha mostrado no início da apresentação, que basicamente você coloca ali como se fosse um pequeno oxímetro, né, só para ter uma noção, no dedo. Só que além do sinal de luz que ele transmite de um lado para o outro, ele também tem como se fosse um anel pneumático. Conforme as luzes de infravermelho para fazer a curva da pletismografia detecta o fluxo sanguíneo ali, ele vai tentando regular isso em relação a esse anel pneumático. Basicamente o seguinte, conforme ele vai insuflando esse anel pneumático, ele percebe se o fluxo diminui. Daí ele tenta achar qual que é o ponto máximo desse fluxo passando ali por uma determinada pressão desse anel pneumático. E com isso ele consegue inferir, então, qual que é a pressão arterial de um modo contínuo e não invasivo. Por ele estar relacionado com a pressão arterial, obviamente vai ter uma congestão venosa adistal, né? Então isso pode gerar, por exemplo, um desconforto por conta dessa congestão no dedo do paciente que está acordado. Ainda, por ser uma monitorização dependente de fluxo, obviamente as limitações dela estão em relação ao fluxo desse paciente. Então, por exemplo, se o paciente tiver edema no dedo, uma vasoconstrição periférica, uma vasculopatia importante periférica, hipotermia, isso vai interferir nessa mensuração. Da mesma forma, artefatos pelo movimento do paciente também podem interferir. Outro tipo de monitorização de pressão arterial não invasiva é a tonometria por aplanação. A gente tem um Sigmocore, que é um aparelho que é basicamente uma caneta, né, que você coloca ali sobre a artéria. Isso vai gerar uma certa compressão em relação ao vaso a ser analisado, que pode ser a carótida comum ou a artéria radial. E com isso ele consegue fazer cálculos, transferir ao monitor e ver o contorno de pulso. O interessante desse método é que ele consegue inferir, a partir de uma mensuração periférica, qual que é a pressão arterial central, ou seja, aquela lá na aorta ascendente, né? Então, ali no desenho, né, ele coloca ali, por exemplo, a mensuração na artéria radial e ele faz a curva de onda que é ali dali, mas por meio de algoritmos ele consegue mensurar isso de uma forma central, né? Então a gente vê ali que a figura do ponto B é a mesma curva do ponto A. Infelizmente é um aparelho caro, né? De alto custo, precisa também de profissionais treinados para poder lidar com ele. As peças são de difícil reposição e ele pode ser aplicado em diversas situações clínicas, né? Mas não é amplamente disponível. No caso da UTI na monitorização contínua, a gente tem um bracelete que pode aferir isso também, pela mesma metodologia. Essa imagem, então, aqui, basicamente, ela faz um resumo ilustrativo, né, dos métodos não invasivos de monitorização da pressão arterial, né? A gente pode concluir que cada um tem sua utilidade no determinado contexto clínico de determinados pacientes. E isso nos leva, então, às implicações práticas que ele conclui o capítulo, né? E a monitorização deve ser individualizada. Daí ele meio que indica, né, sugere, né, que a PI seja sempre usada em pacientes com instabilidade hemodinâmica, né, em grandes cirurgias cardiotorácicas e pacientes de alto risco cirúrgico. No caso da monitorização não invasiva, pacientes superoperatórios, cirurgias menos complexas, né, ou pacientes pacientes complexos na emergência, né, que não necessitam de uma monitorização hemodinâmica tão acurada. Ele ainda frisa ali que os pacientes cirúrgicos podem se beneficiar da PNI contínua, né, por diagnosticar com mais antecedência a hipotensão intraoperatório, e que isso implica em uma redução de disfunções orgânicas no pós-operatório. É um capítulo curto, breve, basicamente isso. Obrigado pela atenção de todos. Bom dia, obrigado, Eduardo. Capítulo
serve para a gente dar um norte, a gente consegue então complementar algo aqui. Bom, quando a gente fala de pressão arterial média, creio eu que é parte muito importante da monitorização hemodinâmica. A parte muito importante do cuidado do paciente, uma vez que a pressão arterial média ela é de fácil obtenção em qualquer hospital que nós estivermos, e ela dá, assim, para a gente uma noção da grandeza da parte hemodinâmica do paciente. A gente fica sempre tentando entrar para cada vez uma parte menos invasiva e cada vez mais individual, indo para a microcirculação, né, como a gente discutiu até a semana passada. Só que para que você tenha a parte da microcirculação, a parte do tecido celular estando bem oxigenado, é importante que grandes medidas como a macrohemodinâmica, a frequência cardíaca, a pressão arterial, elas estejam saudáveis. Nós não sabemos ao ideal certo ali uma pressão arterial média, né, ideal para todos os pacientes. Provavelmente nós não temos uma pressão arterial média ideal para todos os pacientes. O que nós temos também é mais ou menos alguns valores nortes, né? Saiu então um trabalho no New England mostrando para a gente que em pacientes sépticos em torno de 65 milímetros de mercúrio deve ser uma pressão bacana. Mas que alguns pacientes previamente hipertensos poderiam se beneficiar de doses maiores de pressão, né, de pressões mais altas. Outras evidências também mostraram que individualizar a pressão nesse paciente pode ser algo que seja benéfico, mesmo porque tem paciente que vai se beneficiar apresentando uma PAM menor do que 65. Então, se você estiver precisando de droga para manter essa PAM, você, inclusive, vai usar menos droga para manter a PAM. E por que a PAM ela tem uma relação com a perfusão tissular? Né? Por que a gente precisa de uma variável macrohemodinâmica chamada pressão arterial para que a gente tenha TTIO2 adequado, para que a gente tenha oxigenação adequada, para que a gente tenha a microcirculação funcionante, o tempo de enchimento capilar adequado. Porque se nós formos fazer uma relação matemática entre a pressão arterial média, a pressão arterial é igual à resistência vascular vezes o débito cardíaco. Então, há uma relação matemática entre resistência vascular e há uma pressão e uma relação matemática entre débito cardíaco. Se a gente lembra que o débito cardíaco é a nossa variável ouro e todas as outras variáveis se tornam surrogate na periferia, tendo uma relação, né, matemática, então a gente sabe que você precisa de uma pressão mínima para que você gere débito cardíaco, e quanto que é esse mínimo, a gente vai avaliar na beira do leito. Geralmente, colocamos então 65 milímetros de mercúrio para todo mundo e depois vamos avaliar o quê? E avaliar diurese, nível de consciência, temperatura da pele, tempo de enchimento capilar, né? Se o teu lactato está sendo lavado ou não, se você tem uma saturação venosa central ou mista de oxigênio adequada, ou se você tem um monitor de débito cardíaco, se aquele débito cardíaco é um débito cardíaco satisfatório para te gerar essas medidas indiretas aí de boa perfusão. Então, é importante que, é mais bonito a gente falar de microhemodinâmica, todo mundo fica, o microhemodinâmica, né, o capilar, inclusive a gente falou até de ressonância microhemodinâmica semana passada, mas a gente só vai ter uma boa microhemodinâmica se a macrohemodinâmica estiver mantida. Então, do macro a gente vai para o micro e provavelmente a gente vai individualizar cada vez mais o micro, secundário ao macro, mas é importante que a gente tenha esse macro na cabeça. Sobre complicações e sobre o jeito de se monitorizar a pressão na UTI. O paciente grave não tem jeito. O paciente grave ele tem que ser monitorizado de uma maneira contínua e invasiva. Nós usamos drogas vasoativas, seja ela vasodilatadora ou vasoconstritora, de
rápido início de ação e rápido início também de parada de ação. Então, elas têm tempo de meia-vida efêmero, e para que a gente tenha esse paciente na mão, seja usando um vasopressor como noradrenalina, dopamina, a adrenalina, que a gente usa em alguns serviços nossos, seja a gente usando algum inotrópico positivo, como dobutamina, ou outros, né, que são até mais agressivos, como vasodilatador, como levozimedan. Ou num paciente no qual você quer vasodilatar, às vezes usando um triglicerídeo, né, um nitrito, ou às vezes até um nitroprusiato de sódio, para diminuir aí alguma urgência, para desfazer alguma urgência ou emergência hipertensiva. Então, todas essas drogas são muito agressivas e você pode ter uma complicação do uso da droga se você não tiver uma monitorização invasiva. Então, é importante que se tenha monitorizações invasivas no paciente que está gravemente enfermo e do mesmo jeito que você vai monitorizar a sua saturação, do mesmo jeito que vai fazer a cardioscopia, do mesmo jeito que a gente vai fazer a monitorização de extração de CO2, a gente vai acabar monitorizando também o débito urinário e a pressão. E é importante que essa pressão seja invasiva. Tomar cuidado com complicações, né? Pacientes anticoagulados, biantiagregados, esses pacientes eles podem apresentar sangramento. Tomar cuidado com complicações infecciosas no sítio da punção, pessoas que têm doença aterosclerótica prévia. Então, é importante que a gente estude o sítio de punção para que a gente não venha promover um evento isquêmico. A gente não tem a tendência de pegar em membro superior no braquial aqui, foi perguntado já. Geralmente a radial é uma boa opção, já que a gente tem um arco na mão e se a gente acaba tendo uma lesão de uma artéria, a gente tem a outra para nutrir. A femoral é uma boa opção para pacientes muito graves, porque o catéter está cada vez mais perto da raiz da aorta e, via de regra, a artéria femoral é uma artéria mais grossa. A chance da gente ter uma trombose, alguma complicação isquêmica, mesmo tromboisquêmica, embólica, ela é menor, certo? Você falou de overdumping e underdumping, né, de dampeamento do sistema. Não tem como você interpretar um valor se esse valor é errado. Esse valor errado ele vai te dar condutas erradas e uma monitorização que estaria ali para te ajudar o paciente pode acabar até atrapalhando esse paciente. Então, temos que fazer o teste da raiz quadrada, você tem que se preocupar em deixar o domus sempre no zero hidrostático do paciente, como você mostrou lá o zero hidrostático, cerca de 5 centímetros mais ou menos abaixo do externo, né, na altura ali do quinto espaço intercostal. Avaliar sempre a morfologia das curvas, todas as curvas que a gente tem na UTI, elas são importantes. Lembro que quando a gente falou da curva de pressão venosa, né, a gente avaliou onda A, onda V, descenso X e Y, entalhamento C. Então, é importante que tenha essa curva, a morfologia ela precisa ser avaliada, mesmo porque a morfologia da pressão arterial, nós vamos ter que ter uma sistólica, uma diastólica, um entalhamento nadicrótico. Quando nós passamos o catéter de Swan-Ganz, é bem bonito de ver isso, porque a gente consegue ver desde a onda venosa, pulso venoso, quando a ponta do catéter está no ato direito, e depois a ponta do catéter passa para o ventrículo direito, e nós observamos então que quem gera a sistólica mesmo é o ventrículo, porque a onda de ventrícula ela não tem diastólica, né? Ela tem uma pressão diastólica final muito baixa, tendendo a zero, e sem nó dicrótico. E quando a gente passa do ventrículo para a artéria pulmonar, aí a gente observa uma onda com morfologia de pulso arterial. Então, nós observamos que nesse momento que o catéter sai do ventrículo e ganha a aorta, a gente ganha, então, a pressão diastólica, e você, então, entende que a pressão sistólica é gerada pelos ventrículos e a diastólica, então, é gerada pela resistência do sistema, pelas arteríolas pré-capilares. Isso é importante para que a gente, mesmo com a morfologia da onda, a gente tenha aquela noção de observar a onda e já imaginar o que pode estar acontecendo naquele ventrículo,
não só pela pressão de pulso, né, que seria sistólica menos diastólica, mas por alterações de DPDT, né, alterações de variações de pressão por variações de tempo, né, uma curva muito íngreme, menos tempo, ela te remete a algo com maior complacência, e uma curva menos íngreme, uma maior quantidade de tempo, na sua sístole, te remete a uma maior complacência do sistema. Lembrar que o contorno de pulso é um método muito fidedigno de que a gente avalie débito cardíaco, a gente acaba usando pouco no dia a dia nosso, que a gente tem menos disponibilidade do sistema, mas hoje o contorno de pulso calibrado para métodos transpulmonares se tornou praticamente o padrão ouro da monitorização de pacientes gravemente enfermos. E essa monitorização de pulso de contato cardíaco pelo contorno de pulso menos invasivo e não calibrável pode também ser uma excelente ferramenta em pacientes intermediariamente graves. Né? Lembrar que eles, depois do fechamento do nó dicrótico, o resto da curva ela não conta pelo volume sistólico ejetado, e o volume sistólico ejetado, então, pela morfologia da curva, ela pega aqueles primeiros 2/3, e com algoritmos matemáticos foi aí que eles desenvolveram, então, o débito cardíaco. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. A única, mais duas coisas, a mensuração que você colocou ali, a mensuração digital, ela é um método importante, já está no mercado há algum tempo, inclusive com tendência de monitorizar o débito cardíaco, mas pacientes mais graves, que tem uma perfusão ruim digital, ou então um edema, como você falou, comprimindo capilares ou até arteríolas. Então, nós temos uma dificuldade de usar esse método. A tonometria, ela é interessante, mas ela tem o mesmo problema da tonometria gástrica e da tonometria da sonda esofágica, quando a gente usava, que o paciente ele acaba não podendo se mexer, qualquer mexida do paciente, esse paciente você perde ali o seu campo de visão, você perde ali o fluxo e tem que ficar reajustando a sonda, dando mais trabalho e sendo menos eficaz. Doutor Álvaro? Bom dia, Eduardo, bom dia, Rafa, todos que estão na sala. Muito bom, a aula é rápida, é objetiva, tem os comentários ótimos. Tenho pouca coisa para poder acrescentar, algumas coisas só, assim, para poder relembrar, que eu acho que ainda não foram ditas, de que, como você disse, a pressão arterial era o elemento principal para poder gerar fluxo para os tecidos. Sem pressão não há fluxos. Mas quando a gente coloca a pressão lá na lei de Poiseuille, aquela pressão que é diretamente proporcional ao fluxo, é preciso de lembrar de que ela é a pressão de perfusão, é a pressão de entrada menos a pressão de saída de uma microcirculação, né? Então a gente tem que estar sempre pensando na hora de otimizar a pressão arterial média, tentar imaginar qual que é a pressão venosa média daquele tecido, assim como com o cérebro a gente pensa na pressão intracraniana, que geralmente é maior do que a pressão venosa central. Mas para os outros órgãos vale a pressão venosa central ou a pressão venosa de saída de um determinado órgão. Cada vez mais a gente vê hoje a necessidade de otimizar a pressão arterial de uma forma personalizada, também levando em consideração os edemas, aquele doente que está eventualmente com ventilação mecânica com pressões altas e assim por diante. E uma outra coisa que eu achei que ele fosse discutir no capítulo de pressão, mas ele acabou não discutindo, é aquela mudança, né, que foi discutido na aula passada dos 50 anos de evolução da monitorização, na hora que se saiu de pressão para fluxo. Ou seja, é até didático, pedagógico, a gente imaginar que a primeira medida importante hemodinâmica que foi descrita foi pressão.
mas logo se percebeu que extremos de pressão, obviamente, eles eram deletérios, mas que pressões intermediárias precisavam do fluxo para poder ajudar a interpretar se aquela pressão arterial em nível intermediário, se ela estava adequada ou não, levando em consideração quanto de fluxo que ela seria capaz de poder produzir. E aí, toda a biofísica ao redor da lei de Poiseuille, mas também da possibilidade hoje das monitorizações não invasivas que se fazem através da inferência do contorno de pulso, né, para poder avaliar fluxo. Eu tenho a impressão que isso deve vir na aula de monitorização não invasiva, onde a pressão arterial e a forma da pressão da curva de pressão arterial deve vir junto. E a gente vai entender que para poder aumentar a pressão arterial, quando você faz uma droga vasopressora, você aumenta essencialmente a pressão diastólica. E quando você aumenta fluxo, você essencialmente aumenta o volume daquela curva de pressão. E aumentando o volume, consequentemente, ela fica mais engordada. Isso significa em que você tem pressão de perfusão e tem fluxo aumentado. E que aí você, com essas duas variáveis, analisa a microperfusão e as funções dos órgãos individuais para poder avaliar se essas intervenções com vasopressor, com inotrópico e volume, se elas estão sendo adequadas para poder compensar um doente hemodinamicamente instável. Tchau, obrigado.